Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos ao nosso sexto capítulo, disciplina História. Professor Daniel Gama, aqui quem vos fala, e a série sexto ano. Bom, gente, o capítulo que nós iremos trabalhar agora é Mãe África e Egito. As páginas que nós vamos nos ater neste assunto é da página 66 à página 75. Bom, gente, iniciamos o assunto com uma breve reflexão. Compreender a África é extremamente importante para a valorização de nossas raízes. Então, gente, como é que essa informação, compreender a África, nos faz pensar, nos remeter à questão da história do Brasil? Por quê, gente? Nessa imagem é muito clara, né? Aí, quando nós temos aí a capoeira e o encontro do Brasil e a África, é que a capoeira ela veio da África, e a partir do momento que ela vem da África, que ela é usada como uma dança, ela passa a ser usada, com o passar do tempo aqui no Brasil, como uma arma de defesa, né, contra as atrocidades, geralmente, do colonizador. Então, com esse passar do tempo, hoje nós podemos imaginar e pensar a capoeira numa dança artística e que remonta a todo esse passado. Então, justamente um ritmo que junta elementos da cultura africana e brasileira, quando se misturam, dá esse encontro maravilhoso de culturas, né? Então é por isso aí que a gente já começa a refletir, porque de certa forma todas as nossas raízes estão contidas na África, tá? Toda a nossa descendência, tanto indígena quanto africana. É apenas uma reflexão para a gente poder falar do assunto. Vamos avançar. No imaginário europeu foram construídas ideias ao longo do tempo que desqualificavam o continente africano. Ideias como preconceito e aculturamento, tá? Tudo isso geralmente a gente caso pensado, tá? Porque quando os europeus eles de certa forma vão conquistar a África, eles já contam com uma coisa que foi de suma importância para facilitar a dominação deles lá, que foram justamente os conflitos entre as tribos, né? E geralmente nesses conflitos entre as tribos, é, a tribo que era derrotada geralmente era escravizada, né? Os que não morriam eram escravizados. Só que aí o que acontece? Várias teorias ao longo do século XIX, século XVIII, geralmente foram criando aquela ideia, né, da superioridade branca, né? Tanto que, de certa forma, todo e qualquer país que adotou essa visão, né, sempre de alguma forma inferiorizou a raça negra. Bom, gente, a África negra ou subsaariana ficou por muito tempo desconhecida devido às crenças difundidas pela Europa. Bom, para a gente poder entender nesse mapa, olha aí o tamanho, o espaço do território da África, né? O espaço que ele ocupa. Então, a partir que nós temos essa percepção, né, desse terceiro maior, desculpem, continente, dentre os 5 que há, nós vamos perceber a importância desse povo para a história mundial. Então, a superfície da África soma 30.249.096 km², correspondendo a 25% 25% das terras imersas, ou seja, do que tem de terra, de 100% do que tem de terra, 25% já é a África, né? Então, por aí, nós vamos ver o quanto que esse continente é importante. Gente, uma outra informação que eu trago aqui para vocês, é para vocês anotarem, que toda essa divisãozinha que está aí, desde sempre, eram reinos que habitavam ou coabitavam esses espaços aí, tá? Cada um disso aí, cada corzinha coloridinha dessa daí, era um reino. A África é considerada o berço da humanidade. Segundo pesquisas realizadas por arqueólogos e paleontólogos
historiadores, Lucy, que é essa que aparece aí para vocês, teria sido o primeiro fóssil encontrado na África. Geralmente, segundo os historiadores, né, partindo das ideias dos paleontólogos e arqueólogos, afirmaram que Lucy teria traços negroides, justamente porque as pessoas que vinham dessa região, geralmente havia uma predominância de traços negroides. E aí eles fizeram, com o passar do tempo, uma evolução de como, com o passar do tempo, a Lucy teria evoluído, certo? Vamos avançar um pouquinho. O comércio africano. A existência de milhares de aldeias não significou a inexistência de contatos ou comércio. Para quem não sabe, a Norgicola e a Rota de Sal eram as rotas inicialmente comercializadas na África, na verdade. E a Norgicola, para quem não sabe, é a rota, é a matéria que se produz a Coca-Cola, certo? Uma das matérias-primas da Coca-Cola. Também a Rota do Sal, porque o sal, gente, assim, a África ela está ladeada de vários desertos, né? Então, o que acontece? E ao mesmo tempo, o sal, ele, como eu falei para você nas outras aulas, ele foi muito consumido, até porque ele era visto como algo que conservava os alimentos, haja vista que não haviam ainda naquela época geladeiras. Então, todo e qualquer alimento, o excedente de alimento que sobrava, era justamente guardado e salgado, tá? A escrita. Grande parte dos povos africanos se comunicavam principalmente pela oralidade. Essa imagem ela já diz muito de como é que era essa oralidade, gente. Oralidade é isso aí que vocês conseguem observar nessa imagem. Um ancião contando para as crianças a história dos antepassados deles. Então, eles, basicamente, não todos, tá? Mas alguns desses povos, ou na maioria desses povos das tribos africanas, eles não se prenderam tanto que a língua para eles não foi algo que ela foi de fato se desenvolvendo, exceto lá os egípcios, que nós já vamos chegar, mas como as sociedades geralmente europeias, certo? Vamos avançando um pouquinho. A escrita, né? Tanto que na escrita nós vamos perceber ali também pela região da África, na Núbia, por exemplo, achados que mostram que a escrita, por exemplo, lá já funcionava. Né? Já havia um sistema de escrita, um sistema de comunicação que eles faziam em contato com os povos conforme eles iam se mudando de região, porque como vocês sabem, primeiramente os homens eles eram nômades, então eles viviam trocando de uma região para outra. E nessa troca de região para outra, eles acabavam entrando em contato com outras culturas. Também é bem perceptível também o exemplo da escrita na Nigéria, né? A própria Nigéria ela vai também ter um sistema que vai apresentar uma escrita. Escrita também em Camarões, como vocês podem, e ela tem até proximidades da escrita cuneiforme. O surgimento do Estado na África. A história africana possui muitas particularidades, tá, gente? O choque de modelo constituídos pela modernidade na Europa, como o Estado burocrático e absoluto, encontra outros contornos em relação aos Estados europeus. O que é que isso quer dizer? Aquela história que eu falei para vocês, o contato de cultura geralmente foi fazendo com que os próprios africanos fossem também adotando, né, esse processo de aculturamento, que é você absorver a cultura do outro, foi fazendo com que os africanos, as tribos e assim por consequente os reinos que vieram se formar, fossem adotando a cultura e neste adotar a cultura do outro, eles foram acabando absorvendo os elementos, certo? Vamos avançar. Nilo ou Egito, né? A dádiva do Nilo. A formação do império mais importante da África aconteceu aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo.
Tá? Então, gente, para vocês poderem compreender a história do Egito, a gente sempre tem que estar remontando, sempre tem que estar voltando à questão de como esse povo ele foi, de certa forma, passando por processos de dominação, outra hora dominando. Tá? E o quão a cultura egípcia, de certa forma, ela foi nesse contato entre dominando e dominado, ela foi adquirindo aspectos de outras culturas. É o que nós vamos já chegar aqui na conclusão quando nós falarmos da África e os Iquisos. Divisão da história egípcia. A história egípcia ela está dividida em 3 períodos. Primeiro, Antigo Império, segundo, Médio Império e o terceiro, Novo Império. O Antigo Império ele vai de 3.200 a 2.200 a.C. Geralmente eles eram nomos, né? Os povos de cultura egípcia. Geralmente eles eram liderados por um monarca, ou seja, iniciando um período de dinastia aí, né? Que nesse período ainda entre 3.200 e 2.200 das chamadas dinastias. Divisão em 2 regiões denominadas Alto e Baixo Egito, ou seja, assim que os povos se reconheceram, surgiram conflitos, e por surgir conflitos, eles acabaram se dividindo. O Médio Império. O Médio Império nasceu por volta de 2000 a.C. e é marcado pelo restabelecimento do poder dos faraós e da transferência da capital, que era Mênfis, para Tebas. Né? Então, assim, o que acontece? Nesse primeiro período, os egípcios tiveram muito conflito com a chamada burguesia, se formos assim colocar, da época, né? Ou seja, os comerciantes da época. Então, o que isso acontece? Isso acontece que o império ele vai de alguma forma enfraquecendo, tanto que ele se divide, né, em Alto e Baixo Egito, certo? Aí no Médio Império marca esse retorno dos faraós e a transferência da capital. Tá? O resultado da dominação pelos iquiços foi o uso do bronze, né? Uma das coisas que favoreceu para o terceiro período, porque nesse segundo período ele entra sob dominação. Então, quando ele entra em contato com a cultura iquiza, de certa forma, ele passa a dominar o bronze, né? E o uso do bronze vai fazer com que os egípcios se desenvolvam mais culturalmente, porque eles vão desenvolver novas técnicas de defesas, e é o período de maior dominação que virá, que é o terceiro período, que está aqui no Novo Império, que ele vai de 1580 a.C. a 1085 a.C. Período marcado por grandes conquistas, como eu havia falado, como a expansão do Império, olha aí, do Império Egípcio para a Ásia, Palestina, Síria e Fenícia, chegando até mesmo à região do Eufrates, do rio, né? Lembra daqueles 2 rios que eu falei? Aí, abertura de novas rotas de comércio, ou seja, o contato com o metal, a partir do momento que eles entram com os iquiços, que os iquiços já dominavam, por exemplo, já tinham a dominação de cavalos, as carruagens, só que os egípcios foram, de certa forma, se fortalecendo. Então, a partir do momento em que eles têm contato com o bronze, a vida deles vai automaticamente aumentar e, posteriormente, o império vai crescer. Divisão da sociedade egípcia. Bom, gente, eu vou começar primeiro a falar dos privilegiados. A sociedade estava dividida em seguinte forma. A gente consegue dividir a sociedade egípcia em 7 divisões. A primeira, faraó. A segunda, os sacerdotes. A terceira, os nobres. A quarta, os escribas. Até aí, pode-se dizer que essas sociedades aí, esta camada da sociedade, detinha algum tipo de privilégio. A partir do momento que a gente chega para os guerreiros, para os mercadores e artesãos, os operários e camponeses, acabam-se privilégios, direito político ou qualquer direito político, e os escravos basicamente tinham que trabalhar por um prato de comida ou a morte, né? Então,
Basicamente, a sociedade egípcia foi dividida dessa forma, estava dividida dessa forma, né? Ou seja, o faraó na pirâmide e o escravo sustentando todas as outras, né? Na base. Faraó Menés, ou Namer, foi o faraó que ele foi de suma importância para a unificação do povo egípcio, né? Então ele deu a sua contribuição para a história egípcia. Aqui é a imagem dos sacerdotes que justamente tinham o poder de justamente cuidar da religiosidade egípcia, que por sinal era politeísta, né? E também detinham grandes privilégios. Os nobres, né, que eram as pessoas mais ricas, as pessoas geralmente ligadas à corte do faraó, né? Então, geralmente elas detinham super privilégios, não pagavam impostos e ainda tinham direito a escravos e assim sucessivamente. Os escribas também, que eram funcionários que ficavam preocupados, né, ficavam incumbidos, na verdade, de fazer tanto as cobranças quanto ao mesmo tempo eles faziam as produções escritas do Egito. Os guerreiros, né? Os guerreiros simplesmente eles viviam, né? Eles viviam em lutas, em combates, formando os exércitos egípcios para justamente terem pelo menos o direito a um pedaço de terra. Então, esse pedaço de terra ele era sempre conquistado a partir do momento em que eles apresentavam algum resultado de um combate. Os mercadores e os artesãos, né? O Egito ele é muito conhecido justamente pela diversidade, né, do seu artesanato, tanto nos adornos, como vocês podem observar, nas vestimentas, tanto nas joias, né, que todos os egípcios usavam, na maquiagem, né? Então eles tiveram assim uma infinidade de destaque para eles. Operários e camponeses, esses aí geralmente ganhavam muito poucos, eles eram muito explorados, geralmente às vezes eram pessoas que vinham de outros países ou povos amigos, mas que não tinham direito a nada, então eles tinham que trabalhar por conta de um ganho de terra, na verdade, né? O salário era medido por terra naquela época. E os escravos, que é a pirâmide que vocês observam aí, era quem de fato produzia a riqueza, principalmente nas regiões das minas, né? Eles que construíram basicamente as pirâmides. Aí você consegue observar na imagem um homem egípcio, né, explorando os escravos, e esses escravos eles poderiam ser tanto os egípcios que não conseguiam pagar dívida, como poderiam ser também os povos conquistados, como foi o caso do povo de Israel. A economia. Na economia havia predominância na agricultura, mas também se destacaram em outros setores, tá? São eles a pecuária, a pesca, o artesanato, o comércio e a extração mineral também foi muito forte no Egito daquela época. Característica da religião egípcia, ela era politeísta, ela acreditava na vida após a morte e os deuses eram antropomórficos, ou seja, tinham sentimentos e características humanas, e deuses antroposomórficos, ou seja, deuses que tinham aparência humana e animalesca ao mesmo tempo, certo? Como vocês podem observar aí na imagem. A arte egípcia. Os egípcios se destacaram em vários tipos de arte, como a arquitetura, né? A gente já consegue observar isso claramente aí na pirâmide, na escultura, nas confecções de joias. Os adornos eram fabricados com madeira, ouro, cerâmica e pedras. Nós já falamos inclusive isso, do artesanato. O Egito e a Núbia, gente. Então, foi uma relação de conflito de amor e ódio, porque o que acontece? Uma hora os egípcios dominaram a Núbia adquire a cultura dos egípcios, mas com o passar do tempo os egípcios perdem força e a Núbia passa a dominar o Egito. Ou seja, depois da queda do egípcio que a Núbia vem ser conquistada, certo? Ao final, deixei um exercício para vocês.
e nos encontramos nas próximas aulas, tá bom, gente? Um abração a todos. Tchau.